Ninguém mais, em sã consciência, quer se tornar professor. Vejo isso como uma inveja. Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma notícia aqui no canal. E, bom, continuando as discussões que a gente vem tendo nas últimas semanas, dessa vez eu trouxe aqui os desafios dos cursos de licenciatura no Brasil e, mais especificamente, a nossa dificuldade em formar, remunerar e, bom, tratar os professores no geral. Então, conforme o tempo passa e as faculdades de ensino à distância, e as licenciaturas nessa modalidade vão, se espalhando pelo país, novos problemas vão surgindo que já começaram no sistema, no ensino básico, foram para o ensino superior e agora retroalimentam esse problema que a gente tinha lá no início. Por quê? Porque, bom, existem vários problemas no ensino à distância, especificamente no que tange a essas profissões que lidam com outras pessoas, que tem esse aspecto humano, vamos dizer assim. E, bom, a própria ideia do ensino à distância, em muitas universidades, privadas especificamente, presume a ideia de explorar a imagem do professor. Então, o professor ganha dinheiro dando aula. Por isso que tem muitos professores que, para conseguir ter uma vida digna, precisam dar aula manhã, tarde e noite. Bom, você conhece alguém que passa por isso, ou já ouviu falar que isso acontece, eu tenho certeza absoluta. Bom, mas o que a gente não pensa muito sobre isso é que o que acontece quando a gente faz o ensino à distância com aulas assíncronas, ou seja, aulas que não são síncronas, aula que não é uma pessoa dando uma aula ao vivo para você. Porque muitas faculdades de ensino à distância, especificamente algumas disciplinas, podem ser, vou dizer, precarizadas, mas algumas pessoas diriam o processo pode ser feito mais eficiente se a gente grava essa aula. Então, grava um semestre um professor dando aula, uma professora dando uma aula de uma matéria e reutiliza isso até a gente ter alguma reclamação de que, essa grade está desatualizada, tem que regravar. Então, o que você pagaria? 3, 4 professores para ter, 4, 5, 8 turmas, se cada professor tiver 2 turmas. Você agora paga um só, paga menos, ou às vezes paga a mesma coisa para que essa pessoa, dê aula para todas essas turmas, muito entre aspas, por muito mais tempo. Então, é um ótimo negócio para quem faz, é um péssimo negócio para todo mundo que sobra. Então, vamos para uns dados aqui. Isso aqui, dados do Sindicato Filiado de Professores da Federação, e aqui, eu quero reforçar essa palavra aqui, paliativa, Uma medida paliativa vem ocorrendo com frequência cada vez maior em escolas públicas e privadas de todo o país. Muitos estudantes estão finalizando o ano letivo de 2023 sem ter tido aulas de física ou sociologia com professores habilitados para ministrar essas disciplinas. Porque sim, por exemplo, eu tive aula de física com um engenheiro, por exemplo. Enfim, e era um colégio bom, tá? Não tô reclamando não, mas que é uma coisa que pode acontecer, E e tive aula de sociologia com historiador também, tem esse detalhe. Mas, diante da ausência de candidatos para ocupar as docências, as escolas improvisam e colocam profissionais formados em outras áreas para suprir lacunas no ensino fundamental 2 e no ensino médio. A medida tem se repetido em diferentes estados e municípios brasileiros, como mostram dados de estudo inédito realizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP. Em Pernambuco, por exemplo, apenas 32% das docências em física no ensino médio são ministradas por licenciados na disciplina, enquanto no Tocantins, o valor equivalente para a área de sociologia é de 5,4%. Indicativo da falta de interesse dos jovens em seguir carreira no magistério, o número de concluintes de licenciaturas em áreas específicas passou de 123 mil em 2010 para 111 mil em 2021. Esse conjunto de dados indica que o país vivencia um quadro de apagão de professores. Para reverter esse cenário, pesquisadores defendem a urgência da criação de políticas de valorização da carreira docente e a adoção de reformulações curriculares. Então, a reformulação curricular não só vai acontecer, como está acontecendo agora. E, posso trazer notícias sobre isso também, mas houve diversos problemas dessa ideia de escolher, que o aluno poderia escolher a sua grade. E o que aconteceu na realidade é que muitas escolas não tinham nem como oferecer opções. Tem uma escola, às vezes, no Sudeste ou no centro de São Paulo que pode oferecer um currículo de humanas, um currículo disso, um currículo daquilo, escolas, às vezes, municipais com bastante recurso.
E, pô, tem escola, por exemplo, às vezes no norte, geralmente também, que não tem acesso ao currículo base, não teria nem como oferecer né, uma opção, né, de carreira, basicamente, de forma, de forma concreta, da forma como foi planejado. Então, existe essa discrepância muito grande e eu quero saber de você, porque eu sei que tem muita gente que passou, né, por essa reformulação da escola. Se você, como foi a sua experiência com isso? Você sentiu que, bom, fez uma diferença? Você estava numa escola em que isso pôde ser implementado de forma positiva, onde você foi ter aula de informática e tinha acesso a computadores? Ou onde a ideia, né, de pô, ter aula de informática era nem possível porque não havia computadores? Vários relatos sobre isso também. Então, continuando aqui sobre o apagão das licenciaturas, sem querer ser muito alarmista, mas não tem como não ser sobre isso, porque é realmente preocupante. Eu mesmo, né, na Faculdade de Letras aqui da UEL, tinha bastante gente, tinha bastante turma, e ainda assim a taxa de evasão é coisa de mais de 50%. Então, se entraram 100 pessoas, se formam tipo 40, por aí divididas em várias turmas, né? O apagão das licenciaturas é uma realidade que nos preocupa. As licenciaturas em áreas específicas são cursos superiores que habilitam os concluintes a dar aulas nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio na área do conhecimento em que se formaram. As áreas mais preocupantes são as de ciências sociais, música, filosofia e artes, que apresentaram as menores quantidades de matrículas em 2021, e as de física, matemática e química, que registraram as maiores taxas de desistência acumulada na última década. Sim, tinha até uma piada não, né, mas um relato da UEL aqui, que as turmas de matemática, teve turma que se formaram 2 pessoas, depois de 4 anos de faculdade, assim, e física também. Então, houve uma turma que se formou uma pessoa só, se eu não me engano. Posso tentar buscar isso aqui depois. E se você, por acaso, for essa uma pessoa que se formou, eu queria saber a sua experiência, né? Mas, enfim, né, é realmente preocupante. Os dados do INEP disponíveis no painel de monitoramento indicam que, em 2022, cerca de 60% das docências de 6º a 9º ano do ensino fundamental e 67% daquelas oferecidas no ensino médio eram ministradas por professores qualificados na área do conhecimento. Caramba, então quase metade. É realmente preocupante. Ao analisarmos os números, o pedagogo e professor de educação física Marcos Neira, pró-reitor adjunto da graduação da Universidade da USP, né, comenta que a situação é diferente em cada área do conhecimento. Por um lado, a média nacional mostra que 85% dos docentes de educação física são licenciados na disciplina, enquanto os percentuais equivalentes para sociologia e línguas estrangeiras realmente são de 40% a 46%, respectivamente. Ou seja, os problemas podem ser maiores ou menores conforme a área do conhecimento e também são diferentes em cada estado. Interessante, eu vou até, né, ver essa pesquisa deles mais para frente, porque realmente parece promissora a pesquisa, mas preocupante os resultados. Mais de 80% dos alunos de licenciatura estão em cursos à distância. E por que que isso é um problema? Porque sim, isso é um problema. Mas, bom, dos 789 mil alunos ingressantes em cursos de licenciatura em 2022, 81% foram na modalidade de ensino à distância. Nas instituições privadas, 93%, né, quase 94% dos alunos de licenciatura ingressaram nessa modalidade. Os dados fazem parte do Censo da Educação de 2022. E, bom, para o ministro da Educação é preciso atenção com a qualidade dos cursos de licenciatura na modalidade à distância, porque, para nós, a formação do professor é fundamental para garantir a qualidade da aprendizagem das crianças e jovens na educação básica. E eu não sei se você já deu aula, mas estar na sala de aula, especialmente com crianças e adolescentes, é uma experiência que não tem nenhum vídeo no YouTube, não tem nenhuma sequência de assistir aulas, não tem nenhum filme, não tem nenhum livro que vai te ensinar. Você precisa estar lá e é muito difícil. E é tão difícil quanto é importante. Então, assim, de tudo, ainda mais com as dificuldades que a gente tem hoje, da educação permissiva, acesso a redes sociais, você vê como os professores têm que fazer o aluno engajar e tudo mais. Assim, pensar que 80% dessa nova leva de professores vai sair do ensino à distância é muito preocupante. É muito preocupante não só pelo fato de ser ensino à distância, mas pela precarização dessas grades curriculares, assim, que, bom, podemos falar sobre isso no futuro, mas já dei uma olhada em algumas delas, até fiz pesquisa, né, sobre isso,
e é preocupante. Não é muito defasado, mas é muito precária a situação e todas as soluções são paliativas. O que nos leva aqui ao Paraná, né, meu estado em que eu moro. Deixa eu fechar essa propaganda. Que em 6 anos, a procura por cursos de licenciatura caiu 74% nas universidades públicas do Paraná. Então, né, citando a professora Sandra Garcia, aqui da Educação da UEL, a remuneração não atrai e os jovens não enxergam como uma perspectiva de futuro. Levantamento exclusivo do G1 analisou dados das 11 universidades públicas do Paraná, federais e estaduais. E essas são, né, todas que nós temos aqui. E aqui, procura por cursos de licenciatura nas universidades públicas de 2017 voltou a subir aparentemente em 2023, mas esses dados aqui também têm bastante a ver com, né, a dificuldade de ingresso, eu imagino, durante pandemia e pós-pandêmica, houve greves e tudo mais, então talvez não fosse uma escolha atrativa mesmo. E cai a procura por licenciatura em matemática nas universidades públicas do Paraná. Me surpreende que a UTF-PR tenha tido mais de 3 mil inscrições em matemática em 2017, mas é até curioso. Tem essa leve curva para cima, mas o número é muito pequeno, né, para a gente considerar como se fosse algo relevante. No caso do curso de letras, foram consideradas todas as habilitações que incluíam português, português italiano, português e alemão. Muito paranaense, né? Tá aqui português italiano, português e alemão. Mas a queda na área nos 6 anos analisados foi de 72%, com o número de interessados caindo de 7.600 para 2.100. Olha essa variação. Caramba, que assustador. E, bom, esse aqui é um relato que posso dar o meu também. Entrei com 50 pessoas e hoje deve ter uns 15. Minha turma se formaram, acho que, assim, que pessoas que não ficaram, né, independência, essas coisas, mas a minha turma deve ter se formado juntando bacharelado e licenciatura, e tarde e noite, de coisa de 200 pessoas que devem ter entrado, né, 4 turmas, ou 160 pessoas por aí, deve ter se formado. Se formaram 40 no total, acho que foi muito, assim. Estou tentando contar as cadeiras ali da formatura, mas não deu 50 pessoas, acho que se formaram. E, cara, é impressionante, realmente impressionante. E, bom, para encerrar, vou deixar essa notícia aqui, que acho que essa daqui vale a pena, né, ser lida também, mas ela vai introduzir um outro tema que talvez não vale a pena tocar agora, mas falar sobre dinheiro, né, e salário e tudo mais. E aqui, ó, o apagão licenciaturas, a mesma, né, citação ali e tal, mas quem fica e quem sai na literatura. Então, as taxas de desistência, então tem aqui pedagogia, ó, 50%, taxa de conclusão, por aí vai. Física é o que menos forma pessoas. Cadê? Língua portuguesa. Língua portuguesa está abaixo de educação física e artes e geografia e... mais 1%. Mas ainda assim caramba. Como é que é calculada essa taxa de permanência aqui? Corresponde aos alunos cursando a licenciatura ou com matrícula trancada. Então, tá, entendi. Faz sentido também que no caso de física e biologia as pessoas acabam trancando. Conheço muita gente que entra nessas faculdades, por exemplo, biblioteconomia, muita gente presta biblioteconomia. Bom, tem concursos, né, para biblioteconomia e tudo mais que dão uma grana boa e tal, só que muita gente presta e entra nessa faculdade e tudo mais, enquanto não passa em direito, por exemplo, que são... tem algumas matérias específicas que são compartilhadas e tal. Mas, bom, só antes, né, de encerrar, que eu sei que vai ter gente comentando isso, falando, por que não vale a pena ser professor público e um professor de cursinho, às vezes ganha muito mais. Sim, existem esses professores de cursinho estrela que ganham bastante dinheiro. Inclusive, eu lembro que alguém citou um que era bastante famoso, que é o Pierluigi, que é na palestra aqui no colégio e tudo mais. Aula dada, aula estudada hoje, né? Esse cara, tem vários vídeos dele famosos e tal, é meio guru, assim, da educação. Mas assim, né, falando uma ideia do faça o básico e, né, pregando disciplina e tal, mas que eu achava também que o professor do ensino privado, né, receberia muito mais do que do ensino público. E temos aqui que a remuneração média de professores da rede pública superou o do privado. Média, tá? Muito importante, média. E, bom, essa é uma notícia de 2023 e nós vamos falar mais sobre salário, dinheiro e afins
mais pra frente. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas já aviso que a remuneração média não é de brilhar os olhos de nenhum jovem, e especialmente quando você estiver vendo, né, bom, que carreira eu vou seguir, você vê esse número e você pensa, quanto será que ganha uma influencer fazendo propaganda de, sei lá, qualquer base que tem aí, ou protetor solar, ou o jogo do tigrinho? Bom, é de ficar desesperado mesmo. Então, eu entendo porque que os jovens sonham ser influencers, mas ao mesmo tempo me preocupa que, bom, se todo mundo for influenciado, se todo mundo estiver influenciando, quem é que vai saber alguma coisa para nos tirar dessa pindaíba aí? Enfim, espero que você tenha uma resposta, porque eu não tenho. Então comenta aqui embaixo, participa dessa discussão. Se você tiver, bom, relatos, eu quero ouvir histórias de quem trabalha com educação, ou que tem parentes que não trabalham nessa área, ou até pessoas que tentaram empreender com educação de alguma forma. Tem muito agora coisa do professor youtuber também, mas eu queria sair um pouco dessa ideia do eu como marca, que eu vejo que médico agora, né, tem que ser a própria marca e tudo mais, psicólogo também, profissionais da saúde no geral, mas eu queria ver educação como iniciativas em grande escala, ou pelo menos média escala, contextuais em comunidades, assim, porque eu acho que isso, bom, como isso não, né, acaba colocando ninguém, uma pessoa só no holofote, acaba sendo difícil a gente conhecer. Então, por favor, deixa aqui embaixo. Bom, eu sou o Lucas, eu vou ficando por aqui, mas mais notícias virão, mais vídeos virão, como esses que vieram nas últimas semanas. E se você quiser, né, ouvir umas poesias de vez em quando aí, eu tô postando poesia toda semana sendo declamado, uns poemas brasileiros que eu gosto bastante. Então eu vou deixar o link também, não só da playlist de notícias, mas da playlist de declamação de poesia, tá? Se você quiser ouvir essa minha voz cansada declamando alguma coisa pra você. Eu sou o Lucas, eu vou ficando por aqui e até a próxima notícia.